Você vai passar a eternidade sendo abençoado por Deus e com anjos e alegria, ou você vai passar a eternidade sendo torturado pelo próprio Deus. Um trecho que eu vi que você falando sobre salvação, né? Que perguntaram lá, pô, pastor, a gente não perde salvação. Aí você fala assim, mas salvo de quê, tal? Eu sei que na cabeça de todo mundo, e quando eu digo todo mundo, é no sentido de, hoje no Brasil, ainda 84% das pessoas se dizem cristãs. Uhum. E os 16% que não é, já foi. Então, quando a gente está falando de cristianismo do Brasil, a gente não está falando de uma religião, a gente está falando de uma cultura. Todo mundo aqui, ó, independente da religião que você esteja hoje, você cresceu com a ideia do Deus judaico-cristão. O Deus de barba, Pai de Jesus, o Espírito Santo que é a pombinha. Isso é uma cultura. E nessa cultura há um juízo final, onde alguns serão condenados e alguns não serão condenados, né? E é essa não condenação que é a salvação. A salvação é apenas a não condenação. Filosoficamente falando, é isso, tá? Ninguém tá... Vamos bonitinho aqui. Ninguém tá pedindo para ser salvo, tá? Ninguém assinou um termo dizendo que, ó, eu vou viver essa vida aí, mas se der tudo errado eu vou pro inferno. Você não escolheu isso. Foi Deus que fez isso, da cabeça dele, segundo alguns. Então hoje você está preso nessa dimensão onde ou você vai passar a eternidade sendo abençoado por Deus e com anjos e alegria, ou você vai passar a eternidade sendo torturado pelo próprio Deus que te criou que te ama. E Deus é amor, né? E que te ama. E eu gosto de falar bastante disso para ir... Uhum. Porque mesmo que a pessoa não concorde comigo, ela não vai dormir bem essa noite. Porque é esse Deus que ela acredita, tá? O Deus que ela acredita é um Deus torturador. A gente não aceitou presidente exaltando torturador no Brasil. E você acredita num Deus torturador. Você que está me assistindo agora, você acredita num Deus torturador. Você acredita que não é ele. Não, Deus vai estar lá na glória, sendo adorado eternamente pelos salvos. Quem tortura é Satanás. Deus, ele, além de tudo, ele é covarde. Ele teve que fazer alguém para fazer o trabalho sujo dele. Ele criou um Demogorgon ali só para te torturar eternamente enquanto... Ele faz só papel bom, né? Na boa, mano, com todo respeito, se tu acredita nesse Deus aí, por que você serve ele ainda, mano? Que Deus bizarro, cara. Ele vai torturar sua mãe eternamente? Todo mundo já parou pra pensar nisso. Só que é eu que tive coragem de falar, é sério. Que todo mundo acredita que Deus preparou de antemão uma câmera de tortura para a humanidade e todo mundo acha isso comum? Tá de brincadeira comigo. Dá uma indignação quando a gente vai falando pausadamente sobre o processo de tortura eterna que a teologia quer promover pra gente. Isso não cabe. Eu tenho certeza que quem tá ouvindo isso aqui, por mais que não aceite e fica um negócio, não, você sabe que isso é uma ideia absurda. No fundo é uma ideia absurda. É que no caso, tipo assim, o que a gente aprende, né? Que Deus, ele criou o homem e tal, Adão. Aí em Adão ele que fez a Eva, e depois a Eva se manifestou, saindo da costela de Adão. E através do pecado, eles comeram lá a fruta, o fruto, né? Tal, e pecado. O pecado entrou na terra. E através disso, todo homem já nasce em pecado. Sim, mas quem botou a árvore no jardim? Foi Deus. Não, beleza. Tipo assim, só o que a gente aprende. Aí, independente se você faz coisa boa ou não, você já nasce em pecado. Sim. O que vai te definir o seu destino é você crer em Jesus Cristo, né? Aquele que crê em mim será salvo. E aquele que não crê já está condenado. Então, tipo assim, o que a gente acredita muito, a massa acredita nisso. Que, pelo menos eu tenho que acreditar em Jesus Cristo. A diferença minha para um não condenado, aliás, para um condenado, tipo, hoje em dia, é eu crer em Jesus Cristo. Uhum. Eu tô ligado. Tem outras pessoas que ainda acreditam muito mais, que eu não tenho que só crer.
tenho que trabalhar, eu tenho que alcançar, eu tenho que buscar, Por obras, trabalhar. Sim, Então, sim. no meu caso já é diferente. Eu acredito que o Jesus Cristo, ele veio pra cá, né? Que tem tipo assim, não, mas ele veio como exemplo. Outras pessoas não conseguiram, mas ele veio exemplificar. Porque se ele conseguiu, você vai conseguir. Só que no meu caso, não. Ele veio porque eu não vou conseguir. Ele veio justamente por isso, porque eu não consigo. Então ele fez por mim aquilo que eu não conseguiria, o sangue dele e tal, tudo aquilo que a gente já sabe. E aí tem que crer em Jesus para ser salvo. Não. Isso. E você acha que a gente aprende. Sim, não, total. Mas aí e aí você acha que Jesus é justo, né? A gente acha que Jesus é justo. Agora vamos pensar com a mesma tranquilidade que a gente pensou outra questão. Vamos pensar agora um menino que acabou de nascer lá no Oriente Médio, lá no Uzbequistão. Acabou de nascer essa criança. Ela vai passar os próximos 15 anos dela, eu juro pra você, ela não faz ideia quem é Jesus. Uhum. Ela nunca ouviu falar esse nome na vida dela. Hoje tem bilhões e bilhões, aproximadamente 3 a 4 bilhões de pessoas no mundo hoje não tem a informação Jesus. Se você falar Jesus, eu falo, o quê? O que é? Jesus. E aí esse menino, ele passou a vida inteira ouvindo sobre Alá, profeta Maomé. Ele viveu a vida dele lendo o Alcorão. E eu não estou falando do Estado Islâmico, estou falando do islamismo, uma religião linda. E esse menino, com 15 anos, ele morre. Eternamente torturado. Na larva e ele de nem fogo. sabe por quê, cara. Porque ele nunca ouviu falar sobre Jesus. Isso faz sentido? Ah, mas é os missionários que deviam ter ido. Ah, tá. Então a culpa do menino ser torturado é do missionário. O missionário foi salvo, graças a Deus, ele era missionário. Ah, para, gente. Vamos já tive esse tipo de questionamento em relação às crianças na África. Pô, ele lá, tipo assim, quando você nasce, você tem aquela cultura que você vem hereditária. Tipo, eu tive acesso à palavra porque minha mãe me apresentou, porque teve alguém da minha família que me mostrou. Lá na África, o cara não tem não conhece Cristo, porque lá não tem, lá é outro tipo de religião. Como que ele vai saber se é certo, se é errado, ter um julgamento de ter opções de escolher? Ele não tem nem ideia. Demais, hein? Tem uma galera que acredita em predestinação, certo? E aí é muito louco. Porque você que é salvo aqui foi predestinado. Mas é impressionante como nenhum árabe foi predestinado, né? Você, se tivesse nascido no lugar do menino que eu citei aqui, então você não seria predestinado? Ou de alguma forma Deus... entende? É uma falácia em cima da outra, tentando justificar uma teologia que a gente criou que é maluca. Esse texto, por exemplo, sobre... ide pelo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas, aquele que crê será salvo e aquele que não crê será condenado. Esse texto não existe, isso é uma mentira, isso é uma invenção. Ele está na nossa Bíblia em português, ele está na Bíblia, mas ele não faz parte do texto original de Marcos. Esse está no que nós chamamos de o final longo de Marcos, que foi acrescentado no 3º século. Pode ver que só tem uma série de absurdos ali. Depois que Jesus ressuscita, aparece uma Maria Madalena. Eu não me lembro o versículo de cabeça, mas eu acho que é lá pelo versículo 15, o texto original acaba. Aí começa o que foi acrescentado no 3º século. Ide pelo mundo, pregai o evangelho, pega em serpente e não vai morrer, beba veneno e não vai morrer, muitos sinais acompanharão aqueles que crerem, e quem crê e for batizado será salvo. E tudo isso Jesus nunca disse, ou pelo menos não está relatado no evangelho. Isso foi acrescentado, e pode ver que é a base dos maiores absurdos. Esse lance de colonização às outras culturas, ide pelo mundo, Jesus nunca mandou isso. Esse lance de tentar ficar fazendo coisa extraordinária. Se você for picado por cobra, você vai morrer, seu idiota. Aliás, faça isso. Um dia que você estiver chateado da vida, entra no YouTube e pois assim, pastor picado por cobra. E se delicie com aquele cretino. E vou logo dizer, você que não gosta, você que tem... O cara morreu no final. Então, se você abraça a árvore, é melhor não assistir esse vídeo. Porque ele morre, porque ele foi picado por uma cobra venenosa. E adivinha só o que acontece com o ser humano. O que acontece com o ser humano que vai a 400 quilômetros para baixo procurar o Titanic? Morre! As pessoas morrem, gente. Então, se você beber veneno, você vai morrer. Se você for picado por cobra, você vai morrer.
Porque isso, Jesus nunca garantiu isso pra ninguém, cara. Jesus não... Se for querer fazer igual o padre do balão, voar. Padre do balão. Você morre, cara. Deixa eu só ler aqui, ó, pastor, uns comentários aqui sobre o tema que tá falando, ó. A conta aqui tá: a capoeira. A nossa cultura coloca o céu como recompensa e o inferno como castigo. Isso. Mas ambos são geridos pelo mesmo gestor? Não há coerência nisso. Aí, quem falou isso aí? A capoeira é o nome Parabéns pra capoeira. Ó, Mara Tavares. Deve ser presbiteriana, minha filha nasceu e morreu. Lá me ensinaram que ela poderia estar sim no inferno. Fiquei arrasada. Não, cara, eu já vi alguém, você já deve ter visto o cara no velório pregando, aproveitando a morte e a dor, e dizer assim, ó, esse aí já foi pro inferno, mas você que tá aqui... Tem a oportunidade de aceitar Jesus. Você entende que loucura é isso? E a gente tá falando que isso é normal, a gente tá pregando isso pras nossas crianças, na escola bíblica, obrigado, na escola bíblica. Eu já falei, chegou o pastelzinho. Chegando, pastelzinho. Pastelão do Dota, hein, pastor? Escola bíblica não é ambiente de criança, infelizmente. Tem uma igreja ou outra que se salva, mas o que é ensinado para essas crianças não faz bem. Não faz bem, porque olha eu aqui, olha nós. A gente é fruto disso. A gente vai falar que a gente tá bem. Não estamos muito bem, não. Muita terapia, muita coisa pra gente tentar ficar bem.